Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o presbítero Clóvis e no vídeo de hoje quero refletir com vocês sobre o significado da expressão Reino de Deus. O significado dessa expressão e da expressão que é um sinônimo dessa expressão também, Reino dos Céus. E peço, se inscrevam no nosso canal, divulguem essas reflexões, nos ajudem a divulgar essa palavra ao máximo de pessoas possível. Peço para vocês, se gostarem, darem like, comentem, se engajem e nos ajudem a levar essa palavra. Pedimos encarecidamente isso. Quero, para começar a reflexão, ler Mateus 13, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Quero meditar também, ler também Marcos 4, versículo 26, no mesmo sentido. Diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Quero ler também Mateus capítulo 4, que diz assim, 4, versículo 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Só esses versículos. E quero refletir então com vocês sobre o sentido dessa expressão reino de Deus. Tema central da pregação de Cristo, e Mateus substitui a expressão reino de Deus por reino dos céus. E por que ele faz isso? Mateus direcionava a sua pregação aos judeus. E os judeus, como bem sabemos, eles têm em sua lei o mandamento de não usarem o nome de Deus em vão. Então, para não escandalizar os judeus e para não cometer esse pecado, Mateus troca o nome de Deus por dos céus. Mas vale dizer que é uma expressão que ela é um sinônimo pleno da expressão reino de Deus. Só que, ao fazer isso, gerou uma confusão nos leitores e uma interpretação distorcida, porque ao ler reino dos céus, criou-se na nossa mente a ideia de que é um reino nos céus e não um reino dos céus. E qual a diferença? Um reino nos céus significaria que seria um reino que habita um lugar que é os céus e só pode ser vivido lá. E por isso muitos pensam, não, quando eu morrer, eu vou entrar no reino dos céus. E não entendemos que, na verdade, a expressão é reino dos céus. Então, um reino vindo dos céus. A origem desse reino é os céus, mas ele veio até nós por meio da pessoa do Cristo Jesus. Então, é um reino que sim, ele está nos céus, ele é vivido plenamente hoje pelos anjos, que desfrutam de forma plena da presença de Deus, e Deus reina plenamente sobre os anjos hoje. Vai ser nós, seres humanos, vamos usufruir plenamente desse reino quando morrermos e entrarmos lá no reino dos céus, mas é um reino que, por meio de Cristo, já deve ser estabelecido dentro de nós hoje. E por isso Jesus diz aqui em Mateus 4,17, o reino de Deus, o reino dos céus já é chegado a vocês. Arrependam-se, deixem. Jesus está dizendo com a palavra, com o verbo metanoel, em grego, que significa arrepender-se, e ao pé da letra significa ter a sua mentalidade transformada. Jesus está dizendo,
deixe eu transformar a mentalidade, o coração de vocês, porque eu já trouxe até vocês o reino de Deus, o reino dos céus. O que Cristo está dizendo então? Que se você, meu amigo, minha amiga, se você deixar Deus reinar em você hoje, sobre o seu coração, a sua mente, sobre a sua alma, e a partir do reinado dele sobre o seu coração, se você permitir que ele reine em cada relação sua com o próximo, com a vida, com o seu trabalho, então esse reino já está sendo estabelecido em você hoje. Então esse reino, que é um reino eterno, já está dentro de você hoje. Você já pode espalhar esse reino a outros já nesse tempo. E é esse o desafio, irmãos e irmãs. É esse desafio, amigos e amigas. Deixamos Cristo reinar sobre nós hoje. Deixamos Deus reinar sobre nós hoje. Deixar Deus ser quem governa nossas palavras, atitudes, pensamentos. Deixar Deus, por meio de Cristo, governar as nossas ações. Porque um reino expressa uma coletividade. Um reino, então, nos fala de uma relação com o rei, e esse rei se relaciona com o seu súdito, cidadão desse reino, e por meio da relação com esse rei, o cidadão desse reino vai moldar e transformar a sua relação com os demais cidadãos deste reino. E é esse o desafio. Deixar Cristo transformar a minha vida a ponto de, por meio da transformação que ele fizer no meu coração, o Cristo Rei, por meio dessa transformação, eu deixar que todas as minhas relações sociais sejam transformadas também por meio de Deus, através do Cristo. É esse o desafio, irmãos e irmãs. Que você deixe Cristo reinar sobre a sua vida hoje. Por isso que Jesus nos explicou a clamarmos dizendo: Pai, venha a nós o teu reino. Pai, estabeleça em mim o teu reino por meio do Cristo, dos seus ensinamentos e da ajuda do Espírito Santo. O que é viver o reino? Viver o reino é vivermos os ensinamentos de Cristo. É vivermos, deixarmos Cristo transformar nossas ações e nossas palavras segundo suas próprias ações e suas próprias palavras. Porque um reino, irmãos e irmãs, um reino tem suas próprias leis. Um reino tem sua ética. Um reino tem seu próprio idioma. E é isso que é viver o reino de Deus. Aprendemos com Cristo a viver as leis deste reino, a falarmos a linguagem, o idioma deste reino, a termos ações que são próprias da cultura deste reino. Por exemplo, ali no Sermão da Montanha, Jesus nos oferece vários ensinamentos sobre como é a ética desse reino. Jesus diz: olha, no mundo, no sistema dos homens, havia o ensinamento, a lei de vocês praticarem olho por olho, dente por dente. Mas eu digo a vocês, a ética do reino de Deus é diferente. Se vocês querem ser cidadãos do reino, aprendam a viver essa ética eterna, que é a ética do reino, essa lei que é a lei do reino. Então, abençoem aqueles que estão amaldiçoando vocês. Façam o bem aos que estão praticando o mal.
contra vocês. Orem por aqueles que perseguem vocês. Aprendam comigo a amar os seus inimigos e não apenas como o mundo faz, como a sociedade dos homens faz e querem pelo menos amar aqueles que são seus amigos. E às vezes nem isso as pessoas conseguem fazer, nem mesmo amar aqueles que as amam. Mas o desafio do reino é muito para além, porque Cristo nos convida não a fazer como a lei vigente deste mundo, não como o sistema dos homens faz, e buscam fazer o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, ou abençoar somente os que os abençoam, praticar o bem somente àqueles que praticam o bem a eles, orar somente por os que são seus amigos e seus parentes, amar somente amigos e parentes. Não. Jesus traz uma outra ética mais elevada e mais maravilhosa, a ética do reino de Deus, que vai na contramão da ética do sistema dos homens. E por isso Jesus diz, olha, no sistema dos homens é normal você se vingar, é normal você guardar rancor e praticar o mal contra quem praticou o mal contra você. Mas na ética do reino de Deus você deve aprender a perdoar 70 vezes 7 aqueles que ofendem você, aqueles que perseguem você, aqueles que de alguma maneira prejudicam você. Eis o nosso desafio, meu amigo, minha amiga, viver o reino de Deus já nesse tempo. Deixar que Cristo estabeleça o seu reino eterno nas nossas almas hoje. Você deixar que Cristo estabeleça o reino dele, transformando o seu coração. E a partir daí, Jesus vai transformar todos os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos com os seus pais, com os seus amigos, com os que não são seus amigos, com os seus parentes, com os que não são seus parentes, com os que ajudam você, mas também com aqueles que de alguma forma prejudicam você. Isso é viver o chamado do reino, é deixar Cristo transformar o seu coração para, a partir daí, ele transformar todos os seus relacionamentos. Ou seja, Cristo quer transformar primeiro a sua vida pessoal, a sua vida interior, para, a partir dessa transformação, transformar a sua vida social, transformar a sua vida exterior. Ele quer sim transformar o seu coração, mas por meio do seu coração, ele quer transformar suas atitudes e suas palavras, sua forma de agir, de fazer e de ser diante da vida. Então o reino não é um reino para ser vivido depois da morte. Viveremos plenamente este reino, sim, no nosso encontro com Cristo, depois da morte, no nosso encontro com Cristo, na eternidade, viveremos plenamente este reino. Mas Cristo quer instaurar esse reino em cada um de nós hoje, para que vivamos este reino e espalhemos este reino. Para que Cristo estabeleça esse reino em você e por meio de você, Cristo quer levar esse reino a ser estabelecido na alma, no coração, nas ações e nas relações de outros. Eis o nosso desafio. Esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui nesse tema, mas farei outros. Farei outros explicando melhor alguns pontos mencionados nesse vídeo. Repetiremos alguns pontos, mas buscando aprofundá-los. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e nos ajudem a divulgar isso. E, acima de tudo,
Eis o desafio que Cristo lança a mim e a você hoje. Viver deixando que Ele reine sobre a sua vida. Ele quer reinar sobre a sua vida. E a partir daí você, cidadão deste rei que é o Cristo, deste rei que é Deus, deste rei eterno que é Deus, estabelece o seu reinado por meio de Cristo. Cristo quer que você se estabelecer, se relacione com Ele como rei, e a partir daí Ele quer transformar sua relação com todos os outros cidadãos do reino e com qualquer próximo que chegar a ter contato com você hoje. Que saibamos viver o chamado do reino nas nossas vidas já hoje. Que você deixe Cristo já te eternizar, já eternizar a sua vida e o seu tempo hoje, por meio da vivência do reino dele em sua vida e por meio de você espalhar esse reino por meio da sua mensagem e ações neste reino hoje. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus.